E como é bom a gente trazer e reviver a nossa história, especialmente quando ela é viva, quando ela é pulsante e quando ela é traduzida numa situação que nos orgulha muito, né? Vou falar do Corpo de Bombeiros do Brasil, mas é claro, trazer para cá, porque aqui a gente tem muita história. Corpo de Bombeiros é uma instituição de 1856, aqui de 1920, e hoje com um dos seus bravos, dos seus heróis, o capitão Hamilton Silva, que Silva, né, como você Isso. pode, pode chamar, a quem eu cumprimento nesse momento. Obrigado por ter aceito esse nosso convite. É importante isso. Agradeço também. Fala um pouco dessa história, fala do que é o Corpo de Bombeiros do nosso estado, né? Hoje uma corporação que eu falava em credibilidade, é verdade, quando você faz pesquisa hoje ainda perante a sociedade, numa questão no momento em que a gente precisa muito de credibilidade, é das instituições mais creditadas, mais respeitadas pela população. Isso, claro, se nos é muito importante, muito importante. Mas eu quero também, claro, agradecer já a minha equipe aqui, né? Lembrando a você que curta a nossa transmissão no nosso canal no YouTube, na nossa rádio Web NT, com o apoio do nosso Tony Correia, né? Tony, Tony Correia, Yuri Carvalho, Janderson Nascimento, enfim, toda a equipe para produzir esse trabalho que vai a você com o apoio aqui de todos os nossos patrocinadores. Então, a história de hoje é a ser contada e ela traz nuances curiosas. Já pensou um cidadão se lançar um único dia, 36 vezes ao mar para salvar vidas de afogamentos, claro, e olha, ninguém morreu, sucesso absoluto, né? Esse é um marcozinho. Eu vou já destacar como foi essa história, Silva. Aliás, antes dessa vez, eu quero dizer o seguinte: ele é o grande homenageado do ano, né? Uma última turma de formatura resolveu coroar, né, premiá-lo, né, coroando o trabalho de todos os esforços de cada um daqueles alunos, dando-lhe o prêmio dessa homenagem. Não é isso, capitão? Exatamente, que é uma generosidade muito grande desses alunos, né? Então, a gente quando se lança numa atividade como essa, de salvar vidas, bombeiro é isso, a gente não busca reconhecimento. E se a gente fizer assim, talvez seja muito frustrado. Então, é interessante a gente se lançar nessa caminhada sem nenhuma pretensão de reconhecimento. Mas quando ela acontece, isso também é muito bom, é muito prazeroso. E assim fizeram esses 94 alunos que nós agora acabamos de lançar, aí já nas escalas de serviço, me homenageando. E eu fiquei muito, mas muito feliz e ainda estou radiante com tudo isso. E a história é boa, né? Tudo isso fica registrado, né? Como fica nesse nosso podcast, nesse nosso canal em debate, canal do YouTube, né? Fica literalmente para a história, né? E o senhor fez história nessa história do Corpo de Bombeiros. Eu quero começar com essa história. Depois eu quero falar um pouco mais da sua vida, ingresso em carreira, problemas. Não é fácil ser um soldado do fogo, como era tradicionalmente conhecido, mas foi na água, o seu grande marco, um dos grandes marcos. Me conta essa história: Pois é, 36 vezes ao mar para salvar vidas. acontece. Deixe-me dizer só um detalhe antes, falando do que o senhor falou sobre credibilidade. É, a instituição Bombeiro Militar, é, através de uma pesquisa feita pelo Instituto Ranking Brasil, é a instituição que, se não me engano, pela sexta vez consecutiva, considerada a instituição de maior credibilidade no Brasil. Maior credibilidade. Claro que a gente se sente assim muito feliz, mas eu me sentiria muito mais se visse junto com esse primeiro lugar, vamos dizer assim, outras instituições que merecem demais essa mesma colocação. Às vezes a polícia militar, por exemplo, é muito, vamos dizer assim, massacrada, vamos dizer, no julgamento, injusto, e a gente não vê assim essa. Mas eu gostaria muito de ver. Mas enfim, vamos lá. A questão é esse salvamento, né? Esse salvamento, 36 vezes, salvamento, esses salvamentos tantos. Isso aconteceu quando eu estava ainda estreando a minha caminhada
no início ainda desse meu percurso na atividade aquática, e nós tínhamos acabado de formar também uma turma, como acabamos de formar essa, esses alunos já estavam estreando no mar, e nesse dia os valões que abriram ali na praia de Atalaia foram absurdamente compridos, profundos, com uma corrente local bastante movimentada, vamos dizer assim. Então as pessoas vinham, se aproximavam dos valões, iam caindo como uma corda de caranguejo, vamos dizer assim. Apesar de bandeirolas, apesar de apitos, apesar de tantos meios de prevenção que a gente fazia, mas assim, infelizmente a nossa população não tem ainda uma cultura voltada para absorver as informações de alerta e tal, não. E nesse dia, quando o primeiro caiu, eu me lancei na água e outros bombeiros acompanharam, trouxe daqui a pouco mais outro, e eu lembro que na terceira vez que eu me lancei na água, alguns já estavam dizendo que não aguentavam mais, e então já havia uma reclamação. E assim foi acontecendo. Alguns ficavam um tempo na areia descansando, enquanto outros me acompanhavam, e eu lembro muito bem que fui para os 36 resgates feitos naquele dia, naquela ocasião, naquela localidade. Isso Passou na sua cabeça? Se eu via gente, alunos agoniados, no processo de treinamento, aliás, esse nosso podcast está sendo produzido aqui numa sala de aula, para a gente mostrar que é uma instituição em constante formação, né? Que passou na sua cabeça naquele momento? Sei lá, do 20º, ou teve um número X que lhe marcasse, eu também não aguento mais. houve um momento Que que a adrenalina vai a 1 milhão. vai a 1 milhão, isso. Olha, é, todos os guarda-vidas da minha época, eles sabem que eu fazia um treinamento físico muito diferente do que era usual. Eu assumia o serviço e fazia minha corrida matinal lá, fazia uma corrida na areia fofa, uma corrida na areia compactada, uma corrida na água com água pela cintura, nadava contra a correnteza. Então eu fazia coisas que até muitos da, da, da época diziam, cara, isso é absurdo, é desnecessário o quanto você está fazendo, não precisa tanto assim não. E eu sempre dizia assim, olha, um dia eu vou estar nesse mar aí, e o mar ele exige, como diz um colega meu, o mar não tem cabelo, não tem raízes para você segurar. Então é a nossa vida quem está ali. É, eu acho que do 25º por aí, houve uma situação em que a quantidade, eu acho que foram 3 de uma vez só, mas aí outros bombeiros seguiram após mim e davam muito suporte. Eu pensei, cara, eu vi até alunos que estavam estreando nesse dia gritando assim: vai morrer gente, vai morrer, vai morrer gente, vai morrer gente. Não vai morrer não. Não vai não, não vai não. Então, os olhares desses alunos recentes, né, estreantes, era aquele olho enorme, como diz o olho de Mônica, olho assustador, e mais ainda os das vítimas, né, porque estavam numa condição em que um atraso, olha, um segundo na água é muita coisa quando se trata de um resgate, de um salvamento. É muita coisa. Então, um atraso poderia significar morte naquele dia. Então, no 25º, houve momentos mais. Achei que pudesse acontecer isso, mas não, não vai não. E aí tinha o pessoal que era também muito bom. Ainda hoje eu me refiro a ele com muito respeito, o Tenente Sinério. Era um parceiro muito junto. Hoje é coronel, Coronel Hector também, ele era tenente na época, e eram as pessoas que chegavam junto nessas ocasiões e não saíam da parada de forma alguma. Então não morreu ninguém. Então, justas homenagens, graças a Deus, ao R. Silva, capitão R. Silva, convidado desse nosso podcast. Agora tem uma coisa muito curiosa, o senhor falando dessa epopeia vivenciada nesses treinamentos, e a gente observa o seguinte, né, até pelo dia a dia, muitas dessas quase tragédias, e às vezes tragédias, poderiam ser evitadas, né? Tem um brocárdio popular, né? Já dizia minha avó, quem não houve cuidado, houve coitado.
Vocês dizem muito cuidado, né? Vocês sinalizam muito, vocês avisam muito. E por que diabos o povo ainda vai mergulhar em áreas que estão sinalizadas como perigo? Certamente a questão da nossa cultura para esse tipo de problemática. A cultura para você absorver a questão dos avisos, das advertências e imediatamente você seguir aquilo, não temos ainda. Eu acho que Santa Catarina tem uma cultura mais pronta, vamos dizer assim, para isso. Então, aqui é comum a gente colocar as bandeirolas e as pessoas colocam roupas, colocam bonés Em cima, em cima. serve para pendurar roupa. Isso, e quando a gente diz que a bandeirola não pode ser coberta, que é um aviso e tal, e as pessoas que são bem próximas ao precipício ali, a gente avisa para sair que ali já é perigoso. Normalmente escutamos alguém dizer assim: mas vocês não estão aqui para trabalhar, não estão aqui para isso? Então fogem totalmente àquilo que seria o ideal de ver, de ser advertida e prontamente atender. Não temos ainda isso. Deixa eu puxar um pouquinho para a história do Corpo de Bombeiros em si, né? Eu quero mais uma vez agradecer aqui aos nossos apoiadores, né? O ZAF, Aracaju Card, né? Agradecer a Renovel, toda a linha Renault, Renovel, Eletrônica Nacional também, todos os apoiadores que estão citados, e a você, claro, curta sempre esse nosso canal aqui no YouTube, na nossa rádio web NT. Eu falei em 1856 criado o Corpo de Bombeiros, daqui acho que nos idos de 1920, 1920, de outubro. né? Tem toda uma história. Qual foi o que, né, que motivou o senhor a escolher essa profissão? Então, né, sempre tem um Um quê. start, sempre. É, é. Em princípio, eu tinha a ideia de ser um professor de língua portuguesa, tinha essa ideia. Daí um amigo veio de Pão de Açúcar, de onde sou natural, Pão de Açúcar, Alagoas. Ele veio para cá, Nelson, e ele entrou na corporação e ele me contava o que acontecia no curso de formação, o que acontecia nas ocorrências e tal. E como lá em Pão de Açúcar a gente tinha já um hábito aventureiro, a gente costumava atravessar o rio, por exemplo, nadando. A gente fazia lá um rapel sem nenhuma forma de cuidado, vamos dizer assim, de segurança, como o bombeiro Ela faz, na unha. da unha, diz a história. Então ele contando, eu dizia, cara, eu acho que eu me encaixo nisso aí. Então, quando eu soube que o concurso ia ser aberto, eu imediatamente vim para cá para fazer. Eu digo, não, é isso. Eu acho que é isso. Pois aí, falando em dificuldades, em desafios, né? Tudo muito inerente a essa nossa conversa, esse nosso podcast em debate com o capitão R. Silva, né? Tem uma história aí muito curiosa, né? Como diz o ditado popular, uma andorinha me contou que o senhor andou comendo pardal. Que história é essa? Comer pardal, que é uma ave hoje muito infestada, especialmente em ambientes urbanos. É uma ave que foi introduzida aqui, se não me falha a memória, originária da África, que hoje está em todos os lugares. É esse pardalzinho mesmo, capitão? É esse Me conta essa pardalzinho, é história. esse pardalzinho mesmo. Que o IBAMA não me condene, nem outras instituições aí de defesa dos animais por conta disso, mas sim, é verdade sim. O que eu conto sim essa história porque as pessoas geralmente quando conversam comigo, olha para mim, como para outros profissionais, eu imagino que elas veem aquele profissional ali do presente, já aquele resultado, aquele produto final, mas não sabem por trás da trajetória o que já se passou. Então o que acontece é que eh, eu, natural de Pão de Açúcar, como já disse, eu vim para cá e eu não tinha recurso nenhum, eu soube apenas que o concurso do bombeiro ia ser aberto dentro de uma semana aproximadamente. Então eu vim com pouco dinheiro, pouco recurso para apenas passar uma semana, que seria o de fazer a inscrição. E o que aconteceu é que eu fiquei em um quartinho de vila onde outros colegas já se encontravam, mas já estavam prestes a sair, porque o curso deles já tinham terminado. E eu fiquei naquele quartinho de vila, aproveitando o último mês e aguardando o concurso ser aberto. E não abriu como era o esperado. Então, os recursos
se acabaram. E eu fiquei atrás de um emprego, atrás de alguma coisa que me garantisse pagar aquele quartinho e esperar até esse concurso abrir. E nada. E o tempo foi passando e eu sem recurso nenhum, o que foi que eu fiz? Eu tive que começar a recorrer a essa saída, vamos dizer assim. Então, ali no Agamenon Magalhães tem um campinho de futebol, Adolfo, e eu arrumei um estilingue e fui ali para aquele campinho e eu matava pardais, sim, para me alimentar. Várias vezes tive que fazer isso. De vez em quando minha mãe mandava alguma coisa do interior sem ter a mínima ideia do que eu estava passando aqui. E era quando eu dava uma folga para os pardaizinhos. Mas quando não, era nele que estava me valendo passar mais um dia, e esse concurso nada, e era mais um dia apenas, e nada de abrir. Então, esse é um fato que aconteceu. Eu faço questão de contar, às vezes, até para alunos, pessoas que estão começando a vida escolar, no momento de busca de mais dificuldade, porque hoje as informações estão todas nas mãos. A gente pega um celular, tem o assunto que quiser. Na época, não, eu tinha que me virar, como tantos outros da minha época, ir para uma biblioteca e procurar pagar quando se tinha, mas as pessoas não sabem o quanto a trajetória foi árdua para a gente chegar no produto final que é hoje. Então, o pardal aconteceu, me vali dele, e eu só vim dar uma folga de fato aos pardais quando eu arrumei o meu primeiro emprego aqui em Aracaju, que foi na Clínica de Repouso São Marcelo. Trabalhei lá um ano certinho, foi quando o concurso veio abrir, olha, um ano depois. Então, eu sou muito grato também à Clínica de Repouso São Marcelo, porque foi onde me deu o primeiro emprego aqui em Meu Aracaju. querido amigo Hamilton Maciel. Aliás, a história dos pardais, ela chama a atenção, e como eu disse, não é uma ave originária nossa, ela foi introduzida, e hoje Isso. ela é tida como um problema nas cidades, né? No próprio meio ambiente, que o pardal tem uma situação curiosa. Acho que eu falei pardal, contar um pouquinho da história. Conheço bem. É uma ave que gera problemas, inclusive, para os nossos animais naturais, né? Da nossa fauna silvestre, porque ele rouba os ninhos, né, dos bem-te-vis, né, das rolinhas, dos outros. É um bicho meio preguiçoso. Parece aquele pardalzinho mesmo, está lá sempre vigiando, faz nada, mas cobra o seu quinhão. Na hora dele pôr os ovos, ele vai lá e desmonta o ninho dos outros e rouba o ninho dos outros. Né? Caso curioso. Ou quando não deposita os ovos dele nos ninhos para que os outros façam É o isso. devido choco. É curioso, mas lhe valeu Me valeu bastante. matar a fome, né? Pois Pois é, é. são dificuldades que são bem inerentes. Mas falando de dificuldades, como eu abri agora há pouco falando sobre desafios, 30 anos de corporação, infelizmente, né, a geração cumpre o ciclo e vai para a aposentadoria, né, vai para o Isso. recolhimento, mas esse ainda vai segurar um pouquinho mais. Tem muito a dar ainda hoje, um dos trabalhos que a gente destaca, educação. Para mim, educação é tudo, né, basilar. A célula máter de uma sociedade é sua educação. E eu vejo a preocupação, tanto é que a gente escolhe aqui a sala de aula para falar sobre esse trabalho do Corpo de Bombeiros, porque cada soldado que você vê na rua aí, do Corpo de Bombeiros, antes é um aluno, passa por aqui e tem que aprender. E olhe, vá lá para aprender, porque não tem moleza, não. Até porque não pode ter, né, Não pode capitão? ter. Se faltar qualquer detalhe na preparação, pode faltar no salvamento de uma vida. É Então, certo. precisa sempre muito cuidado. Agora, falar em salvamento de uma vida, eu quero falar uma coisa muito curiosa. Quando se fala em corpo de bombeiros, historicamente, a gente sempre tem uma referência aos bravos soldados do fogo. Historicamente, é assim que eles começaram a serem conhecidos. Mas não são do fogo, hein? É do rapel, é do mar, né? Você viu o salvamento aí que ele fez. Se fosse do fogo, não mergulhava 36 vezes para salvar todas as vítimas que estavam em risco de afogamento. Né? Hoje o Corpo de Bombeiros tem uma capilaridade de atuação gigante. O senhor mesmo tem uma formação, uma atuação no GTA, que é o grupamento tático aéreo.
né, que faz um trabalho realmente gigante, quero homenagear a todos. Aquela turma de helicóptero ali são profissionais, treinados e preparados para qualquer eventualidade. Então, essa capilaridade do Corpo de Bombeiros hoje é gigante. Eu costumo dizer que é bem semelhante à medicina. As pessoas se formam, têm o clínico geral, daí em diante começam a se especializar em várias áreas. No Corpo de Bombeiros não é muito diferente, não. As pessoas conhecem o bombeiro mais como uma instituição, o soldado do fogo, como fogo, mas fogo, o salvamento aquático, ou seja, água, faz o resgate no mar, né, como eu digo, na superfície das águas, mas também mergulhadores nas profundidades. O bombeiro também atua em atendimento pré-hospitalar, primeiros socorros, também atua em combate ao incêndio florestal, também ele está no salvamento em altura, né, o resgate em prédios, rapel, pessoas que estão em local de difícil acesso. E como o senhor acabou de falar, o bombeiro também tem mais essa ferramenta de apoio chamada o GTA, o Grupo Tático Aéreo. Lá, o bombeiro tem pilotos, o bombeiro tem copilotos, tem mecânico e tem os tripulantes operacionais, dentre os quais sou eu um deles. Então vejam que o bombeiro tem um leque muito grande de atuação. E é uma equipe gigante, né? É gigante, eu digo assim, na sua importância. Cada um tem um papel a desenvolver, porque às vezes você lembra, foi o piloto, não, foi o que desceu de rapel, mas foi o que pegou aquele cidadão e conseguiu salvá-lo. Mas é uma engrenagem bem montada, porque todo mundo depende de todo mundo naquele Isso. momento. Por falar em engrenagem bem montada, antes de falar do trabalho de uma equipe em si, eu quero deixar sobre isso aí, quero ressaltar a questão dos instrutores do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros tem equipes de instruções formidáveis, fora do sério. A equipe de trabalho em altura, por exemplo, nossa, super valorizada, super preparada, super treinada. Aí tem uma equipe de salvamento aquático, né, da qual eu faço parte. Eu vejo alguns que se formaram recentemente, já nesse campo da instrução, despontando de uma forma muito extraordinária. Uma equipe pronta para preparar quaisquer pessoas nessa área. Deixa eu falar uma coisa curiosa, que historicamente, quando você ouviu falar em soldado do Corpo de Bombeiros, né? Você ouviu falar, era soldado mesmo, não tinha mulheres. Isso. Era um mundo antes masculinizado. Mudou essa realidade, né? Aliás, porque as mulheres fazem, eu digo sempre, tudo que a gente faz e de salto alto, né? Então, o Corpo de Bombeiros não seria diferente. Hoje, elas emprestam muita competência ao brilho dessa corporação. Sim. E cada vez mais a gente vê as que estão chegando sempre se despontando em alguma. Falando aí, as que se despontam em trabalho em altura também. Eu posso dizer que o Bombeiro Militar de Sergipe tem equipes dentro dessas áreas prontas para formar outros sem nenhum problema de se deixar a desejar naquilo que a gente espera é, relativo à preparação de um novo profissional na área. Está na hora de parar um pouco, capitão, e, sei lá, segmentar mais o Corpo de Bombeiros, porque pelo que a gente está percebendo, ali na Caatinga se chama o bombeiro, né, no fogo se chama o bombeiro, né, a origem mais basilar da sua história vem do bombeiro, do salvamento aquático, né, e aí você vem toda essa história. Acidentes de trânsito, por exemplo, hoje, chama o SAMU, tradicional, mas chama o bombeiro. Então tem situações que você tem que chamar o corpo de bombeiros. Estaria na hora de segmentar um pouco mais ou não tem problema, tem espaço para atender tudo isso? Tem espaço para atender a tudo isso. Se perde na selva, chama bombeiro. Desaba uma barraca, chama bombeiro. Isso, e as novas tecnologias, as novas facilidades também, por um lado, trazem uma grande vantagem naquilo que a gente, vamos dizer assim, precisa para resolver problemas com mais agilidade, mas também vão surgindo novas formas de
de acidentes que outrora não havia, e o bombeiro vai precisando, assim, como uma obrigação, se adequar a todo o surgimento, a toda essa novidade de, de coisas, né? Mas tem espaço, sim, tem espaço. A preocupação primeira é com a formação do profissional. Geralmente, a gente cobra muito do Estado. A gente cobra muito que dê viaturas, que dê isso, que dê aquilo, que tal, mas acho que a preocupação primeira é com a qualificação do homem. Claro que ele qualificado, mas sem equipamentos para trabalhar, há uma discrepância nisso, mas a qualificação do homem como responsabilidade da instituição, seguida do que o Estado tem a sua responsabilidade também de suprir, nossa, forma um conjunto mão e luva. O capitão R. Silva, né, pode-se dizer, um herói reconhecido da instituição, né, nessa labuta aí de mais de 30 anos de dedicação à corporação. Atuação, né, mar, terra e ar. O que mais lhe apaixona, É, né? E é desafiante perguntar ao professor, porque ele ensina de tudo, muito. Né? O que lhe causa assim, arrepia, é né? isso. Desafio que mais lhe chama a atenção, lhe prende, lhe chama a prática. É difícil eu desvincular assim, essas coisas para dar um valor maior que me arrepia mais entre um e outro e tal, porque o salvamento aquático ele parece que tá na veia, né, desde sempre que tomei conhecimento com essa área, mas a parte aérea também, a aeronave, né, o GTA, ela também me causa arrepios assim de paixão com aquilo que eu faço. Inclusive, eu costumo dizer lá que quem gosta de aviação não serve para aviação. Opa, que coisa tão discrepante é essa? Mas quem gosta não serve. É preciso amar, é preciso ir mais adiante. E quando a gente está nessa condição assim de resgate aéreo, a gente está numa plataforma móvel, a gente está numa situação que nós não temos o privilégio, vamos dizer assim, de errar e responder, vamos dizer assim, pelo menos na justiça, porque o erro é seguido de uma consequência em que se paga com o maior bem que se tem, a vida. Então, salvar vidas nessa plataforma, em aeronave, e tudo também causa o meu arrepio, mas arrepio prazeroso. E eu lembro muito bem que na época em que me foi trazida a oportunidade, o convite de ir para o GTA, nisso eu ia fazer fiz o curso de tripulante operacional, ou curso de operações aéreas, como se diz hoje, no Maranhão. E eu até mencionei que se fosse para eu deixar de fazer os resgates que eu estava fazendo no mar, as minhas atuações de bombeiro, e passar a atuar única, exclusivamente na área de polícia, eu não faria, eu não deixaria. Mas como eram os dois, aí tudo bem. Porque a minha atuação na área aquática ela é desassociável. Eu não consigo separar isso para dar um valor maior a outra. Então vamos combinar assim, Está tudo igual, vamos combinar que empata o jogo, está esse tudo está certo. empate o jogo. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta aqui, o senhor falando nessas atuações, eu viajando aqui, né? É um ser humano que, de repente, tem que vestir a sua roupa apropriada e mergulhar numa área que você não tem tempo de medir a correnteza, às vezes de medir a profundidade, muito menos de calcular o desafio que está ali. De entrar literalmente numa labareda de fogo, sem medir o quanto extensa ou quanto densa ela se encontra, né? De se lançar aos ares sem saber que turbulência, que tormentos lhe vai ser enfrentado, ou mesmo enfrentar um mar de lama. Acho que cada cidadão pensa um pouco nisso nesse momento, né? Pensa preventiva. Eu quero perguntar ao capitão, né, R. Silva, dá medo às vezes? Você sente medo ou não? Sim, o medo faz parte, porém, nós tratamos esse fator de uma forma assim, nós administramos. Eu lembro muito bem que num dos meus primeiros mergulhos, água escura, profunda,
para buscar o quê? Para buscar uma pessoa. Então, os primeiros mergulhos eles causavam um certo arrepio, um certo medo, porque a gente ia se deparar de repente, água escura. A gente batia até com a cabeça assim no próprio na pessoa, no corpo que a gente estava buscando, e até aquilo virar um hábito, tinha-se medo, sim. Às vezes também na água a gente passa no mar por situações. Teve um que eu fui pegar um cidadão, e isso é recente, a 4 milhas náuticas, ou seja, isso quase multiplicado por 2, quase 8 quilômetros, menos um pouco, mas muito distante. E ali eu tive que me lançar no mar, olha a distância que eu estava no mar. Isso 5 horas da tarde, o pôr do sol já acontecendo, e a gente foi fazer esse resgate, era a única alternativa e o momento ímpar que a gente tinha para resgatar essa pessoa, ou somente no dia seguinte, se ela ainda permanecesse flutuando ali até o dia amanhecer. Então me lancei no mar para pegar esse cidadão que foi parar lá, era um remador que caiu do caiaque, perdeu o remo, quebrou e ficou à deriva. E conseguiu mandar informações, um pedido de socorro. E encontramos, não, me lancei no mar já às 5 horas da tarde, mais de 5 horas. O pôr do sol já tinha acontecido. E ali, A terra quase não estava mais à vista. quase não mais, a gente via porque de aeronave, olhando para lá, tinha uma facilidade, mas se tivesse de dentro da água mesmo, não Da conseguia linha olhar mar, a terra, não, de forma alguma. Então peguei esse cidadão, fizemos um resgate no Maguari, que a gente chama de Maguari, levamos para a terra e o resgate foi feito, já pousamos na areia com noite, né? Então veja que isso dá medo. Sim, tem horas que você, nossa, que é aquilo, mas o preparo, o treinamento difícil para chegar numa ocasião dessa e você administrar as situações com mais tranquilidade, então faz com que dominemos a situação de forma que entendamos que a vantagem ela sobressai sobre o possível, a vantagem do resgate, né? E aí vem a questão do treinamento, né? Tudo, né? É o estudar. Eu digo sempre que até para perguntar você tem que saber. Você só sabe estudando. Então, esse é um velho lema que me acompanha. Então, o treinamento, né, acho que transforma esse medo em determinação, Sim, coragem. exatamente. Tem alguns questionamentos aqui, mensagem de uma soldado, né, ex-aluna que se formou na sua turma. Diz em nome de todos que, além de homenageado, ele é um símbolo e exemplo por ser dos poucos a possuir cursos do GTA, Caatinga e Mergulho. Que são também do profissional, Sim, né? sim. Às vezes o profissional não quer, só quer ficar numa área de atuação. Então Isso. é completo. Eu, eu me identifiquei muito com o salvamento aquático, além do salvamento aquático, fui para o mergulho, que não é um salvamento, é resgate, mas também é, outros cursos, né, como foi mencionado aí, operações aéreas, mais recente curso de Caatinga, que é um curso muito, vamos dizer assim, muito punk, e dentre eles, digo que ele, por ter acontecido, por eu ter adquirido esse grande feito já, digamos, na minha velhice, né, 51 anos de idade, você ir para um ambiente daquele, e diga-se de passagem, o pessoal é muito preparado, o pessoal é muito bom. Então eu tenho esse curso, como dizia Jacó, em referência ao filho mais novo, como o filho da minha velhice. Isto é, um carinho muito grande, um respeito muito grande, um orgulho muito grande de ter conquistado também esse curso Caatinga. Essa mensagem é muito interessante. A produção me passa a mensagem. Meu filho sonha em ser soldado do Corpo de Bombeiros. Eu, que sou mãe, já estou em pânico desde já. Que faço? Que faço, né? Deixo, deixo voar, vamos dizer assim. Olha, é uma das profissões, vamos dizer assim, mais nobres que existe. É orgulhoso, eu tenho orgulho demais de pertencer a essa instituição, Corpo de Bombeiros Militar, demais. E quando a pessoa se identifica com isso, eu acho que ela está. O sucesso, um dia alguém me perguntou o que é sucesso, eu falei assim, é identidade. Você se identifica com o que você faz, você tem sonhos, você almeja aquilo,
quando você chega lá, você conquista espaço, você não trabalha. Você não trabalha. Você não tem trabalho. Você tem prazer porque você se identifica com isso. Quando não, é uma tormenta. Então não é interessante a pessoa ir para áreas tais e tais quando não tem identidade naquilo. Mas se identifica como um bombeiro, deixe-o mergulhar nessa área. É fascinante. Claro, nós respeitamos todas as limitações, nós respeitamos. Quando há o treinamento, o fazemos de uma forma muito responsável e quase em tudo é sempre um backup, um backup. Quando está fazendo trabalho em altura, sempre tem um backup. Está na aeronave, sempre tem um backup. Está na água, a gente fica mais vulnerável, vamos dizer assim, porque o mar não tem cabelo. Mas o preparo nos faz conhecer e respeitar as nossas limitações. O nível de segurança traduzido, né, no processo de formação vai além, Isso. né? É altíssimo. Sergipe tem um marco na sua história, que é uma tragédia, infelizmente, que aconteceu aqui na divisa entre Sergipe e Alagoas, mas no nosso lado, na nossa Canindé São Francisco, no Velho Chico, onde o ator Domingos Montanier faleceu. Eu conheço muito bem a área e o grande desafio era aquele resgate, porque aonde ele foi vítima de um afogamento, né, ali você tem áreas terríveis de despenhadeiros embaixo da água que vão a 70 metros, 100 metros, e correntezas gigantes, conheço de perto, né, apesar de não saber nadar. É, E o senhor trabalhou nesse resgate, né, que Sim, foi em sim. Canindé de São Francisco, que eu lembro que movimentou bem toda a tropa, Corpo de Bombeiros. Ele era uma referência nacional, né, uma atriz global. Quase vai uma companheira de trabalho dele. Né? O senhor atuou, como foi aquele drama? Que, assim, do ponto de vista da resolutividade, foi extremamente breve. Pois é. Mas lembro-me, como hoje, que eu estava de folga, bem como os outros dois mergulhadores que atuaram comigo, que foi o Tenente Sinério e o Soldado Libério. Nós estávamos de folga, recebemos ligação sobre esse fato e eu fui imediatamente para o GTA. Nessa época eu já estava trabalhando no GTA e conseguimos, né, juntar esses três, eu, o Tenente Sinério e o Soldado Libério, materiais, colocamos tudo na aeronave. Lembro que o comandante do bombeiro foi também junto conosco, era o Coronel Dória na época, e chegamos ao local por volta já de 4h50, ou seja, já no finalzinho da tarde. A demora se deveu um pouco ao pegar esses mergulhadores de folga, juntar equipamentos, enfim, fazer todo o planejamento de como seria, e apenas 3 mergulhadores. Colocamos todo o material, vestimos a roupa, como estávamos prontos, já passava das 5 horas. Então era um local muito, muito delicado, um horário que já fugia do nosso padrão de mergulho, até porque mergulho à noite não existe em termos, vamos dizer assim, de segurança e tal, não é aconselhável. E nós fizemos esse mergulho, fizemos um primeiro mergulho, acho que nos deslocamos aproximadamente 120 metros de distância, não de profundidade, de distância, não encontramos, retornamos de novo para o local onde aconteceu, entramos um pouco mais rio adentro e, diga-se de passagem, aquele local ali tem 60 metros com muita facilidade, 80 metros, tem local de 100 metros de profundidade com muita facilidade. Além do que a correnteza ali é muito significativa. Eu lembro que para eu ficar apenas parado com o material, com o equipamento dentro d'água, eu tinha que bater pernas como se fosse uma competição de natação, só para me manter ali parado. E fizemos o segundo mergulho. Nesse segundo mergulho, lembro que o Tenente Sinério ele foi o primeiro a visualizar o corpo e foi o primeiro
a dar início à subida com ele. Então, a equipe ela realizou esse resgate em um tempo muito curto em relação àquilo que era previsto. Eu lembro até que surgiram boatos que a Globo já tinha contratado mergulhadores do Rio, de Santa Catarina, coisa assim, porque o local era realmente um fundo com existências de locas, tipo cavernas. Então, isso é muito perigoso para um mergulhador, um horário não mais adequado e um resgate feito por 3 mergulhadores, quando ali seria necessário pelo menos uns 8 mergulhadores para fazer. Então, infelizmente, é um fato que lamentamos demais, Eles estavam a profundidade de de 18 metros. 18 18 metros, metros. literalmente cravado numa pedra, né? Isso, isso. Preso numa Que foi o pedra, que facilitou e a encontrar ainda correnteza, ali. senão Não encontraria ia ali parar mais. lá no em Poço Redondo. Exato. O bombeiro nunca fica satisfeito em fazer um resgate, ainda que ele seja de todo sucesso em termos da dinâmica, do planejamento do bombeiro, de como ele traçou, enfim, quando se trata de trazer uma pessoa que está sem vida. Então, a gente, a gente não tem aquela sensação de dever cumprido por ter feito o resgate que era para ser feito, porém, sem nenhum ânimo, nenhuma felicidade tal como temos quando resgatamos pessoas no mar, no rio, que trazemos com vida. É, é muito diferente, mas infelizmente é um fato, né? Dentre esses, eu já tinha contado nos meus caderninhos, eu acho que uns 450 mergulhos de resgate semelhante, mas esse foi um que o Brasil inteiro acompanhou. Bom, eu acho que está de bom tamanho, né? Contamos muito dessa história. Claro que você deve ter ficado curioso com o outro ponto e acompanhe muito esse podcast. Pode dar sugestões que a gente volta a questionar. Mais uma vez agradecendo, né, ao nosso herói, né? E assim, muito bem homenageado, capitão do Corpo de Bombeiros, R. Silva, e, claro, abrindo espaço aqui para suas considerações finais. O acréscimos que queira fazer, está muito em moda, né, desse nosso bate-papo, acho que enriquecedor, né, muito exemplar até para gerações futuras. É. Resgates existiram vários, mas como considerações finais eu agradeço bastante. E eu agradeço bastante ao Corpo de Bombeiros Militar, inclusive de Alagoas, aos profissionais da água lá. Foi onde eu fiz o meu curso de salvamento em mar aberto, uma referência no Brasil, Alagoas, nisso. Ah, o curso de mergulho também não foi lá. Agradeço o pessoal da Caatinga, que são os outros profissionais gigantes que também colaboraram nessa minha reta final para a pessoa, para o profissional que sou. Né? E o Maranhão, inclusive, no Maranhão eu fiz o curso de tripulante operacional lá, o curso de operações aéreas, antigamente chamávamos tripulante operacional, colaboraram bastante também para ser o tripulante que sou hoje. E, por fim, a minha própria unidade, Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, né, que é exatamente nessa corporação em que ela me fez ser finalmente o que sou. Então, sou muito, mas muito grato mesmo, grato ao GTA, porque também, de qualquer forma, 14 anos lá, agora vamos fazer 15 anos, tem muita história nas minhas atuações que estão aí divididas entre bombeiro e GTA. Então, sou infinitamente grato a essas instituições por fazerem de mim o que esse produto final que as pessoas veem hoje, quando não viam a trajetória anterior. Muito obrigado mais uma vez, Capitão Recife, e você acompanha esse nosso podcast em debate, curte, né, reproduz, recomenda, né, eu agradeço, claro, inclusive, principalmente aos nossos patrocinadores. Um grande abraço.